Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. Filipenses capítulo 1, versículo 9, 10 e 11. E esta é minha oração. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar. Vou pedir para o nosso irmão Alex nos dirigir a Deus em oração. Amém, Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse: vinde a mim, vinde após mim. Vinde todos, vinde a mim, vinde após mim, vinde todos. Para que vocês encontrem o caminho que verdadeiramente tem uma vida. Jesus também, de uma maneira própria, ele diz que aquele que não deixar, aquele que não tomar cruz, porque Jesus é cruz, aquele que não deixar todas as coisas, ele não pode desfrutar de uma vida e uma vida em abundância. Quando Jesus falou de vida em abundância, Jesus ele diz sobre vida de entender o propósito de vida. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim para os irmãos: esta é a minha oração. Para que de fato todas as almas que ouvem a palavra de Deus tenham verdadeiramente o sentido exercitado, a transformação, para que de fato eles entendam plenamente que vida estão vivendo. Jesus ele chamou a multidão, as almas, as pessoas, para viver uma vida. Muitos, quando chegaram diante de Jesus, se oferecendo para segui-lo, Jesus então interpelou o coração deles. Vocês querem de fato a vida que eu tenho para dar para vocês? É esse estilo de vida que verdadeiramente vocês querem? Porque se for, então você vai ter que me seguir. Você vai ter que aprender o que é cruz. O que é a palavra abnegação. O que é a palavra deixar. O que é a palavra se esvaziar de si mesmo. Ao apresentar essa vida para muitos, muitos vão embora.
Porque, na verdade, as pessoas não queriam amar a Cristo. Eles queriam ter uma afinidade com Jesus. Os fariseus queriam ter afinidade com Jesus. As multidões queriam afinidade com Jesus. Porque Jesus é poderoso. Mas quando o caminho apresentado verdadeiramente para a vida, então aí a gente não quer. Então por isso que nós temos que trazer ao nosso entendimento, ao nosso coração, se a vida que nós estamos vivendo é Cristo. Vinde a mim. Todos. Eu vou dar para vocês o entendimento de uma vida, de fato. Do que é viver. E de como você deve viver. E o apóstolo Paulo, ao fazer essa oração pela igreja, ele traz ao seu coração que aumente o amor. Você só pode orar para que Deus aumente o amor de alguém se ele realmente ama. Você não pode orar para alguém que não ama ninguém. Paulo está fazendo uma oração aos irmãos porque os conhece. E ele está orando para Deus, esta é minha oração, Senhor, que o Senhor aumente. Agora, você não pode orar para quem não ama. Para aquele que ainda não foi revelado a vida, aquele que ainda não tem o amor de Cristo derramado no seu coração, porque ainda está ouvindo uma outra voz que não a de Deus. Quando nós afirmamos que o viver é Cristo, nós estamos dizendo a oração que Jesus ensinou. Que o teu reino, Pai, domine plenamente sobre a minha vida. Porque senão nós não estamos vivendo Cristo. Pelo contrário, nós estamos vivendo a nossa própria vida. Nós estamos ainda em busca das nossas questões humanas. O reino ao qual nós estamos pelejando não é pelo eterno e nem o celestial, mas pelo terreno. A busca incessante que nós temos não é pelas coisas que não se veem, mas sim pelas aparentes. Então Jesus ele chamou, e o apóstolo Paulo de uma maneira tão maravilhosa, ele disse que aqueles irmãos já tinham compreendido o viver é Cristo. Porque a pergunta é, irmãos, que vida nós estamos vivendo? Que vida é essa? Muitos ouvindo uma outra voz, que não a de Deus, têm a sua própria contemplação de si mesmos. E acreditam que a vida pode ser levada, gerida, a partir deles. Gênesis, capítulo
3. Quando você tem um entendimento que a vida pode ser a partir de você, é porque ainda não há uma compreensão de viver é Cristo. Então a pergunta é, que vida nós estamos vivendo? Gênesis capítulo 3. Um dia, o homem, ouvindo uma outra voz que não a de Deus, intentou a contemplação de si mesmo. Gênesis capítulo 3, versículo 4, 5 e 6. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Um dia você pode ouvir uma outra voz que não é de Deus. Viva na contemplação de si mesmo, e você vai ganhar a sua vida. Viva a partir das suas vontades, dos seus desejos, das suas realizações, dos seus sonhos. Viva a partir de você, você não precisa de Deus. A voz de Satanás no ouvido das almas é, você não precisa de Deus. Você pode viver a partir de você, da sua vida. É certo que você não vai morrer. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A única coisa que eles encontraram a partir de viver na contemplação de si mesmos foi morte, dor, angústia, tristeza, tribulação e separação de Deus. Deus teve que tirar eles do jardim, expulsou eles do jardim, colocou um anjo com uma espada flamejante. A única coisa que nós vamos ganhar não vivendo Cristo é dor, morte, angústia, terror, sofrimento, fadiga, canseira, desilusões, frustrações. O dia em que a alma ouviu uma voz que não a de Deus, o resultado foi morte. Por isso que Jesus, ele chamou as almas. Vinde após mim. Descubra o que é viver. Descubra o que é viver Cristo. Filipenses, capítulo 3. Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 18, Paulo diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Porque o viver não é Cristo. As questões da vida não estão relacionadas com a palavra de Deus,
com o Cristo, com a sua vontade. Não, é por isso que nós nos tornamos o quê? Inimigos da cruz. Porque a cruz, irmão, ela é a expressão do amor, da graça e da obediência de Jesus. A cruz representa a abnegação do Filho. Quando ele nasceu, o Deus conosco, o Emanuel, o anjo já havia dito, ele é o Cristo, o ungido, a oferta, aquele que veio para entregar a vida pelos seus irmãos. E por muitas vezes, Jesus ouviu uma outra voz. Qual voz? A voz da tentação. Transforma a pedra em pão. Jesus ouviu, se você prostrado me adorares, todas as glórias deste mundo te darei. Um dia, Jesus ouviu da boca do apóstolo Pedro, para com esse negócio de falar que o Senhor vai morrer, que o Senhor vai entregar a vida, para com isso. Isso é a contemplação da nossa própria vida, é ouvir voz que não é de Deus. Mas o propósito eterno de um Cristo é esvaziar-se de si mesmo e entregar a sua vida. Isso é um propósito. E Paulo ele diz no versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles são os desejos. O ventre. Sabe quando o ventre ganha da vontade de Deus? Você já reparou naquele dia que o ventre venceu a vontade de Deus? Pode reparar, irmão. É um Deus que continuamente nós estamos lutando com Ele. Porque Ele é os nossos desejos, as vontades, as nossas carências, o que eu quero, o que eu preciso. O Deus passa a ser o ventre. Versículo 19. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas desta vida. O entendimento satânico. Viver a partir de nós mesmos. Isso não é um viver Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. Quando o apóstolo Paulo saiu em defesa da ressurreição de Jesus, no versículo 32, o pensamento que estava correndo dentro da cabeça das pessoas e aquilo que estava sendo ensinado a eles era o seguinte, versículo 32. Se, como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã vamos aproveitar porque amanhã a gente vai morrer. Isso é hedonismo, irmão. Isso não tem nada a ver com viver Cristo. As pessoas estavam tomadas de um hedonismo, de um amor próprio. Paulo diz a Timóteo que os homens nos últimos dias se tornariam terríveis.
amantes de si mesmo, amantes do seu Deus, amantes da sua própria vida. E aí quando ele olhou para os irmãos da igreja de Corinto, quem estava ensinando eles lá, estava pregando um hedonismo. Comam, bebam, procurem os prazeres desta vida, porque um dia você vai morrer e acabou tudo. Nós estamos buscando prazeres em comer, em beber, como nos dias de Noé, como Jesus citou em Mateus 24. Festas, banquetes. Será que é essas coisas que vão nos realizar? Será que é um casamento? Se o casamento não é para honrar a Deus, não é para servir a Deus, então não tem sentido, porque é só para mim. Se ter filho é só para minha satisfação, para o meu desejo, para aquilo que eu quero, então não é para Deus, é para mim. Então isso é o entendimento do hedonismo. Vamos aproveitar a vida, porque nós vamos morrer. As más conversações corrompem os bons costumes, versículo 33. Cuidado quem você ouve, que voz você está ouvindo, quem é que está te ensinando isso? Isso não é princípio daquele que entendeu o viver, é Cristo. Primeiro João capítulo 2. Eles casavam, davam-se em casamento. Faziam festas. Mas para quem era isso? Se a nossa vida se contemplar apenas em prazeres humanos, então nós não estamos compreendendo o que é viver Cristo. Primeiro João, capítulo 2, versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. Anda em trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se a nossa vida é uma contemplação só nossa, é porque ainda, irmãos, estamos andando em trevas. Se a nossa vida não se refere ao próximo, ao irmão, a este mundo, é porque ainda estamos vivendo em trevas. Estamos buscando a nossa própria satisfação. O nosso entendimento é: vamos usufruir dos prazeres, porque morreremos. Mas esta não é uma vida que vive Cristo. Essa é uma vida que vive a si mesmo. Todas as coisas partem do homem, não de Deus.
Todas as questões são humanas, nunca divinas. Se a nossa vida está dessa maneira, é porque ainda estamos em trevas. Filipenses capítulo 1. Então Paulo, ele diz, essa é minha oração. Oração para quê? Versículo 9. Essa é minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. Vou repetir. Você só pode orar para uma pessoa, para o amor dela aumentar, se verdadeiramente ele ama. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Mas é necessário que a fé, ela já tenha sido derramada ao nosso coração. E aí Paulo, ao fazer essa oração, capítulo 1, versículo 3 de Filipenses, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio e até agora. Então por que Paulo está pedindo que esses irmãos sejam aumentado o amor deles? É porque desde o princípio eles colaboram, eles oram, eles animam, eles estimulam o apóstolo Paulo no seu ministério. Até mesmo o dia que ele estava preso em Roma. Eu dou graças ao meu Deus. E aí Paulo diz assim, Senhor, aumenta o amor. Porque essas almas, desde o princípio, eles estão aqui. Eles estão dispostos a entregar a vida deles, Senhor. Abnegar, aumentar o amor. Versículo 9. Em pleno conhecimento e toda a percepção, a igreja de Atos dos Apóstolos, Pedro não precisou pregar sobre questões de dinheiro. Não precisou. O pessoal começou a fazer o quê? Tem 3.000 convertidos aí. A maioria dessas pessoas não são de Jerusalém. Eles vão necessitar de comida, de pouso, de banho. Não foi necessário falar de recurso. Porque cada um deles tinha a percepção do que tinha que fazer. Porque senão você vai ser como as crianças, você entende? Que sempre você tem que estar falando para ela o que ela tem que fazer. Não foi necessário, irmão. Amor, conhecimento, percepção de todas as coisas. Sabe o que acontece com a gente? O que acontece com a gente é o que acontecia com o religioso, quando viu o homem caído. Ele só pensou numa pessoa. Nele mesmo. Está muito difícil o tempo, está muito complicado os dias, vou passar de largo desse homem, porque
Até que Jesus falou que um samaritano se deu por apercebido. Irmãos, muitas coisas não é nem para ser falado. Não precisaria. O viver de Cristo já deveria tomar conta do nosso coração, da nossa vida, para termos todo o entendimento da palavra de Deus, para isso tocar o nosso coração, para isso chamar a nossa atenção, para isso nos tornar apercebido de todas as coisas e aumentar o nosso amor. Então isso deveria falar conosco. Então esse é a nossa vida diante de Deus. E Paulo está dizendo isso. Irmãos, eu quero que Deus aumente o amor de vocês. Essa é a minha oração. Que vocês aumentem o conhecimento. Que vocês sejam apercebidos de todas as coisas. Mateus capítulo 25. Mateus 25. O viver é Cristo. E versículo 29. Quando todos dos talentos passaram, e aí ficou aquele que tinha um. E aí tem uma palavrinha para ele. Porque a todo que tem se lhe dará. Aumenta o amor deles, ó Pai. O conhecimento, a percepção. A todo o que tem se lhe dará. Será aumentado. Frutificará, florescerá, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Versículo 29. E terá em abundância. Mas, ao que tem uma contemplação de si mesmo, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aumenta o amor, Pai, o conhecimento, a percepção. Esses irmãos estão aqui desde o começo, ajudando, firmes, constantes. Aumenta o amor deles. Faz com que eles apercebam das coisas. Que eles passem a prestar atenção. O viver é Cristo. Ao que tem, se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo.
aprovar as coisas excelentes. Quais coisas excelentes, irmãos? As do reino. Daniel, capítulo 6. Lá no profeta Daniel, capítulo 6, versículo 3. Aprovar as coisas excelentes é você transcender a normativa, o normal. Fazer só o que pede. Isso é aprovar coisas excelentes. É você ultrapassar a linha de apenas fazer a minha parte. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que o rei viu num homem como Daniel? Um espírito excelente. Alguém que não buscava coisas para si mesmo. Alguém que não buscava favores para si mesmo. Alguém que podia contemplar muitas nações, mas tomar conta de todas elas com frutos de justiça. Alguém como Daniel, que quando o faraó olhou para ele, disse assim: nós não temos um homem como esse. Que quando chegar aqui, um homem importante do Egito, com uma carroça de ouro, ele não vai vender mais do que ele precisa. Não importa quem ele seja. Não importa o valor que ele trouxe. Quando o rei olhou para Daniel: eu preciso de um homem como esse, que não quer o que eu tenho, mas que está disposto a se doar pelos outros. Que não se corrompe, que não precisa mentir. E não precisa nem aos homens e nem a Deus. Que não precisa fazer isso. Aprovar as coisas excelentes, irmãos. É a gente passar daquela faixinha de fazer só o que foi mandado. Isso é viver Cristo. Livro de Provérbios, capítulo 8. A sabedoria de Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 6. Ouvi, pois, e falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade.
e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas, para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o ensino, e não a prata, e o conhecimento antes que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdade, e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Essa é a sabedoria. Esse é o viver em Cristo. Palavras retas, proclamação da verdade. Que vida estamos vivendo? Quando Jesus falou sobre aquele homem e disse assim: para quem tem vivido a sua vida, para quem será? Filipenses capítulo 1, versículo 11. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis, para o dia de Cristo. Para quando chegar naquele dia, Jesus poder olhar e dizer: você viu os meus pequenininhos. Você viu eles. Ah, não, você não viu. Cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Jesus dá um conselho, sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Viver é Cristo vai implicar, de fato, numa justiça do reino. Não uma justiça minha, nem sua. Uma justiça do reino de Deus. Frutos. Eu quero que aumente, irmãos, minha oração. O amor, o conhecimento, a percepção, para que nós possamos aprovar
as coisas excelentes, excelentes do reino de Deus, para o reino de Deus. E que a nossa vida seja uma vida, viver em Cristo, frutos de justiça. Mediante a Jesus Cristo, não a nós. Não existe fruto de justiça nosso. Existe fruto de justiça mediante a Jesus. Por isso que o viver é Cristo. Mas quando nós não temos esse entendimento, isso ainda não foi transformado em nós, João ele diz, ainda estamos nas trevas. Porque ainda estamos contemplando a nós mesmos. A vida a partir de nós, que não é vida. Por isso que a pergunta de Deus para Adão foi: aonde você está? Porque você não está mais a partir de mim. Que de fato, meus irmãos, pela glória de Cristo, pelo chamado que nós temos, vinde a mim, todos, caminho, verdadeira vida, viver é Cristo, vida em abundância é Cristo, porque senão, não tem sentido nenhum nós estarmos aqui. O viver é Cristo. Que Deus nos abençoe. Na pessoa do Senhor e Salvador Jesus e no Espírito Santo. Para que nosso coração, nosso entendimento seja transformado. Que nosso amor aumente. Que a nosso conhecimento aumente. Que a nossa percepção ela tome conta de nós para que possamos ver a todos. E não buscar uma contemplação só minha, mas de todos. Que Deus nos ajude.